Pessoal, tudo bem? Bom dia. Ainda estão com a cara de descansado, fico feliz com isso. Não vou me apresentar, todo mundo já me conhece, sabe qual é a minha disciplina, processo penal. Temos 20 minutos e eu sei que vocês têm muitas aulas pela frente, não quero atrasar o almoço de vocês. Trouxe aqui uns 20 slides mais ou menos, para a gente tentar traçar, vamos tentar ser rápido, sabe? Se eu tiver acelerado demais, só faz assim que eu vou entender, tá? Que é para ir mais devagar. A lógica, pessoal, é só trazer aquilo que for de inicial, aquilo que for básico, uma informaçãozinha ou outra, né? Não dá para construir conhecimento aqui. Esse dia Júris, ele é para jogar 5, 6, 10 informações, vocês captam aquilo ali e jogam na prova. Primeira questão que eu queria trazer para vocês, né, que ainda já caiu, mas não caiu a meu ver bastante depois dessa decisão, que foi de 2019, a presunção de inocência e a nova forma de ver o princípio da presunção de inocência. A gente sabe que por muito tempo foi possível a execução provisória do acórdão penal condenatório. Vocês estão lembrados disso, né? O que é isso? Transita em julgado, no caso, em segunda instância, já pode executar, já pode prender. Hoje em dia não é mais assim. Cara, ele não tem limite, velho. Eu sabia que ele, mesmo a 30 mil quilômetros de distância, conseguia atrapalhar a aula. Tudo bem, Alex? Como é que tá, cara? Tá com saudade, né? Eu sei. Não tô vendo sua cara, ué. Não, ué. Não, mas é melhor assim, não precisa mostrar, não. Tô com saudade dessa cara, não. Tudo bem aí? Tá frio? Tá gostoso, tá gostoso. 12 graus. Eu prometo que na próxima vez que você botar essa música, eu vou dançar. Tá gravando isso não, né? Não. Só uma questão de interpretação. A próxima vez é na próxima oportunidade. Interpretação básica, princípio hermenêutico. Próxima vez. Na próxima vez eu vou dar um jeito de você não estar perto. Bom te ver, meu irmão. Mata a gente de orgulho aí. Pessoal, vamos lá? Então, 2019, presunção de inocência foi reconhecido. Na verdade, sempre existiu, não deixou de existir. A questão é, por algum tempo, o princípio da presunção de inocência foi visto de uma maneira a qual se poderia executar o acórdão penal condenatório em segunda instância. Ou seja, julgou pelo tribunal, já poderia executar a pena. Hoje em dia isso pode? Não pode. Vocês, na figura de advogados, podem ser provocados demais a analisar um fato concreto sobre isso. Pode executar, não pode executar. Lembra que hoje em dia não é possível. Qual é a possibilidade de prender alguém, então, antes do final do processo? Atualmente, prisão em flagrante, preventiva e temporária. E só essas. Não tem invenção de outras prisões, não tem combinação de prisão, não tem prisão-pena antes do trânsito em julgado, ou seja, é só quando não cabe mais recurso nenhum. Existe a legalidade, ela existe em todos os seios do direito, mas no processo penal é muito mais forte. Quais são as prisões? Aquelas que estão na lei. Preventiva, temporária e flagrante. Se não for uma dessas, não é possível a prisão. Tá certo? Uma outra observação, mudança que veio com o PAC, o pacote anticrime. Antes, agora falando sobre prisão preventiva. Antes o juiz poderia decretar prisão preventiva de ofício. Quer dizer que, se ninguém pedisse a prisão preventiva, o juiz, na hora de analisar o flagrante, poderia converter por vontade própria, por meio próprio, a prisão em flagrante em preventiva. Isso mudou, pessoal. Na verdade, o pacote anticrime, ele trouxe, em certa medida, uma diminuição das funções do juiz. Para quê? Para respeitar o sistema acusatório. Quem pede no processo penal é o MP ou a defesa. O juiz é inerte, o juiz é imparcial. Então, antes do pacote anticrime, 2019, era possível essa conversão de ofício. O próprio juiz converter a prisão em flagrante. Agora não é mais possível.
Então acredito demais numa questãozinha que vem e cobra de vocês, por exemplo, um caso concreto em que o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício e te pergunta se aquela prisão é legal, se ela é ilegal, se ela tem que ser relaxada, se ela não tem que ser relaxada, beleza? Lembra desse julgado aqui? Não vou ler ele todo com vocês, mas ele é da segunda turma do STF, atualmente seguido por todas as cortes. A segunda turma reconhece a impossibilidade da prisão preventiva sem o requerimento do MP ou da autoridade policial. Lembrem disso. É o MP pedindo ou o delegado. Então, se eu fizer o pedido, né, normalmente eu já relato o inquérito na hora do flagrante, ali, quando é coisa simples, e já peço a conversão em preventiva. Por quê? Porque eu fico pensando, se o MP dormir no ponto, ou se não der tempo dele analisar isso daqui, e o juiz já tiver visto o processo antes do próprio MP ter acesso aos autos, ele pode converter. É pedido do MP ou pedido do delegado de polícia. Beleza, pessoal? Tratando um pouquinho do tema inquérito policial. Eu quero que vocês lembrem quais são as características principais do inquérito e o que cada uma quer dizer. Por quê? A OAB gosta muito desse tema. Quais são essas características? Primeiro, o inquérito é escrito. Não tenham medo de marcar uma questão que fala que o inquérito é escrito. Porque a gente sabe, hoje em dia tem gravação áudio, gravação de vídeo, e aí às vezes você olha para a questão, o inquérito é um procedimento escrito. E você, não, isso está errado. Calma, pessoal, o CPP é antigo. E o CPP ainda tem lá no artigo 9º dizendo, o inquérito policial é um procedimento escrito. Então, legalmente falando, sim, continua sendo escrito, isso está certo. É uma característica do inquérito policial. Mas a gente sabe que são usados outros meios, vídeo, áudio também, no inquérito. Se vier, não está errado, mas ele é um procedimento escrito. É também um procedimento dispensável. Quer dizer o quê? Quer dizer que pode não acontecer inquérito e mesmo assim ter processo penal? Pode. Nem sempre um processo penal vai começar com inquérito. Qual é essa característica? Mas se eu venho na prova e te falo um caso, por exemplo, em que o Ministério Público mesmo tinha os elementos e já propôs a ação penal, sem usar do inquérito, sem mandar nada para a polícia, sem pedir nada. Isso é por quê? Qual é a característica? Você vai falar que é a dispensabilidade, o inquérito é dispensável. Pode não acontecer na prática, tá? Exemplo que eu sempre dou em sala de aula, crimes contra a ordem tributária, né? Sonegação fiscal, por exemplo. A maioria das vezes, pessoal, não é a polícia que levanta elementos do crime de sonegação fiscal. É o próprio MP ou o fisco estadual. Ele verifica que o crime aconteceu, já manda para o MP e o MP propõe a denúncia. Então não passa pela polícia, lembra disso. Não é todo processo penal que precisa de inquérito policial, porque ele é dispensável, tá? O inquérito policial também é um procedimento sigiloso, e isso é uma das principais diferenças, dele para o processo penal. Lembrem que o processo penal, como regra, é público, e o inquérito policial é sigiloso, tá certo? Além disso, o inquérito é inquisitorial, que lá na primeira aula do curso de vocês eu trabalhei. O que é o sistema inquisitorial? É aquele que principalmente, tem algumas outras características, mas principalmente ele não tem contraditório e ampla defesa. Então no inquérito não tem contraditório nem ampla defesa. Por exemplo, narra lá uma situação em que o seu cliente está sendo investigado, não tem processo ainda. E aí ele foi chamado para depor, mas o advogado não foi intimado, por exemplo. Não foi exercido o contraditório. Tem algum erro em cima disso? Não tem. Por quê? Você vai responder. Porque não há contraditório e ampla defesa. E por que não tem ampla defesa e contraditório no inquérito? Porque ele é inquisitorial. Por outro lado, o processo é acusatório. Tem como ter um interrogatório, por exemplo, um ato processual sem intimação do advogado? Não tem como. Tá certo? Lembrem dessa diferença. Além disso, o procedimento policial ele é discricionário, tá? Discricionário no sentido de que o delegado vai tomar as medidas que ele entender cabíveis ao caso concreto. Você pode imaginar os mais variados exemplos, as mais variadas provas, né? Eu estou investigando um caso de estupro de um interior de Sobral, em que nem celular pega. Eu vou pedir interceptação telefônica de um caso desse? Não. Então, às vezes, aquele pensamento legalista pode te levar a pensar que todos os meios de prova podem ser exigidos no inquérito. Não. E por que não? Por causa da discricionariedade. O delegado, ao tocar o inquérito, tem discricionariedade, tá? Além disso, é um procedimento indisponível. Pessoal, muito cuidado para não confundir isso daqui, ó.
dispensável com indisponível. Às vezes isso pode levar à confusão, tá? O dispensável quer dizer que na prática pode não acontecer inquérito, ou seja, o promotor de justiça pode não usar do inquérito se ele já tiver prova. Isso é o inquérito ser dispensável. Eu posso deixar ele de lado no caso concreto. A indisponibilidade, esse aqui de baixo, tem a ver com o próprio delegado. Então, se eu, delegado, abrir um inquérito, eu não posso encerrar ele por força própria. Eu tenho que sempre acabar ele. Ah, mas não tem prova, faz o quê? Relata e manda para o Ministério Público. Não tem essa de delegado arquivar autos de inquérito. Isso daqui cai demais, pessoal. Isso aqui cai demais. Artigo 17 do CPP. Delegado de polícia não arquiva autos de inquérito. Ele sempre termina, manda para o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que é caso de arquivamento, ele vai promover o arquivamento perante a autoridade judicial. Tá certo? Conforme a redação antiga do 28, que ainda está valendo. Mais para frente a gente vai falar disso. E além disso, o inquérito é um procedimento temporário. Quer dizer que não dura para sempre, não dura por tempo indeterminado. Qual que é o prazo básico, Rafael? 10 dias para acabar o inquérito, se o indiciado estiver preso. 30 dias para acabar, se ele estiver solto. Um outro prazo importante de saber, lei de drogas. Se for crime relacionado à lei de drogas, tráfico, associação para o tráfico, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 se ele estiver preso, 90 mais 90 se ele estiver solto. Tá, pessoal? Pode cair prazo fora disso? Pode tudo, pessoal, mas a gente vai tentar tratar os principais. Beleza? Segue comigo aqui e vamos reanalisar, vamos retomar quais são as possibilidades do Ministério Público ao receber o inquérito. Então a gente vê, estou um pouquinho da parte inicial, princípio, agora inquérito. O que o Ministério Público faz quando recebe os autos do inquérito? Primeira possibilidade, oferecer denúncia. Tá? Primeira possibilidade, oferecer denúncia é a mais comum. Ou seja, acabou o inquérito, tem crime, o delegado relatou ali, na maioria das vezes é simples, vai ter elementos de autoria e materialidade, o MP oferece denúncia, começa o processo. Segunda possibilidade, propor o ANPP, famoso Acordo de Não Persecução Penal. Pessoal, eu sei que vocês têm pouco tempo, mas se for para ler alguma coisa em processo penal, é o artigo 28A, hoje de noite, na hora do almoço, a hora que der, é pequeno, é muito pequeno. O artigo 28A e também o 581. O que é isso? O artigo que trata do Acordo de Não Persecução Penal, que é uma novidade, e o 581, que trata do RESE. Mais tarde a gente vai ver, tá? O que é essa possibilidade do ANPP? É quando, previstas algumas regras da lei, que está lá, tudo no 28A, o MP, ao invés de propor a ação penal, ele propõe um acordo, é tipo uma negociação. O ANPP é um acordo extrajudicial, ou seja, o MP fala para o cara, olha, tu é primário, e o crime que você cometeu não tem violência grave de ameaça, a pena mínima não é maior do que 4 anos, conforme o artigo 28A, então eu vou te oferecer aqui a possibilidade de você, por exemplo, pagar só uma prestação pecuniária. Você quer? Se ele quiser, tudo bem. É um acordo, lembrem disso. É um acordo de não persecução, não tem nada de obrigação aqui. Vocês, na qualidade de advogados, quando forem levar isso para frente, vão analisar se vale a pena para o seu cliente. Às vezes ele tem todos os elementos para conseguir absolvição. Tem por que eu aceitar um acordo de não persecução? Não tem. Tá certo? Já já a gente vai ler, tem aqui um pouquinho do artigo 28. Sim? Nesse caso, quando há concurso de crimes e as penas mínimas são inferiores a 4, o Ministério Público ainda não tem nenhuma dosimetria, Sim. ele pode propor quando há um concurso de crimes? Perfeito a sua pergunta. Quando tem concurso de crimes, pessoal, então, assim, por exemplo, foi, sei lá, 3 furtos, né? Então, no mesmo processo tem conexão. Eu vou somar as penas ou eu vou pegar a pena de cada um separado? Você soma as penas, tá? Então, você vai ter que analisar. Pega lá quantos crimes forem. Eu quero o quê? Pena mínima. Então, você vai somar a pena mínima de todos. Se passar de 4, não pode. Se for menor que 4, pode. Toda vez que tiver na lei concurso de crimes, tudo que tiver a ver com pena, mesmo que em abstrato, que no nosso caso, como você falou, não tem dosimetria ainda, mas eu tenho pena em abstrato, né? O furto é de 1 a 4 anos. Se for 5 furtos juntos, são 5 anos no mínimo de pena, não pode mais. Toda vez que você for considerar quantum de pena, você sempre soma os concursos de crime, ou você considera a menor causa de aumento. Não é o caso do que ele perguntou, mas digamos que tivesse causa de aumento, eu considero ela também? Sim. Nesse caso, a menor, porque eu quero a pena mínima. Então, pensem nisso. Não é só o crime em análise, na verdade são todos, né?
Alguma outra questão, pessoal? A questão da obrigatoriedade do Ministério Público em relação a propor. Olha, isso não cai na prova de vocês. Assim, fazendo aqui um exercício de futurologia, nada é impossível. Mas por quê? Porque isso é uma questão totalmente controversa, cara. Você tem vários e vários enunciados. Por exemplo, o MP de São Paulo tem um enunciado assim esbravejando que é um poder, possibilidade do Ministério Público e não um dever. Mas você tem enunciados do GN Crim, que é um grupo de advogados criminais que fala que ele não vai ser obrigado. Então, assim, cada instituição vê de um jeito. A lei não trata isso de forma direta. Se eu fosse vocês e isso caísse, eu ia falar que é uma obrigação. Vocês são advogados, vocês estão fazendo prova para a OAB. Então, assim, é melhor para o meu cliente e não está na lei, a interpretação seria essa. É uma obrigação do MP propor a NPP. Qual seria o seu argumento se isso vem em uma prova aberta, por exemplo? Ué, está na lei, ele cumpre todos os requisitos, por que você não vai propor? Entendeu? Mas a questão é que, quando você vai tratar isso na ótica do MP, a visão já é outra. Não, é um poder-dever, eu tenho que analisar o caso concreto. Se no caso concreto eu entender que não cabe, não cabe. Assim, por exemplo, o MP de São Paulo tem enunciados dizendo que não cabe o ANPP no caso de maus tratos a animais. Se você pegar, não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, que é o que está no artigo. A pena não passa de 4 anos a pena mínima. Por que o MP de São Paulo pensa que não é possível o acordo? Sabe, é uma análise muito particular e quase ilegal, tá? Mas no caso de vocês, é obrigado a propor. Segue o jogo, tá certo? Requerer diligências, ou seja, uma outra possibilidade do MP quando recebe o inquérito. Voltar com ele para o delegado de polícia e dizer, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, faça. Ou promover o arquivamento, tá? Quando é que se promove o arquivamento, pessoal? Quando o MP chega à conclusão de que ou não tem provas, ou então de que tem provas de que o fato não aconteceu, ou de que aquele cara não foi o autor, aquela pessoa não foi o autor do crime. Tá certo? Aqui está o dispositivo, tá? Eu não quero adentrar no artigo 28A, até porque ele tem vários parágrafos, mas tem aí uns 14, 15 parágrafos. Deem uma lida, pessoal. O fato é que toda vez que não for caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, arquiva é melhor para o réu, né? Não for caso de arquivamento, se ele confessou formal e circunstancialmente a prática da infração, ou seja, não cabe acordo de não persecução se o cara não confessa o crime. Tem que confessar. Se ele não aceita que cometeu o crime, como é que ele vai acordar pagar alguma coisa em relação àquilo, né? A prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima, cuidado. Normalmente, quando a gente fala em pena em abstrato, por exemplo, a transação penal, tudo lá na lei de juizado é pena máxima. Aqui é pena mínima. Então é muito fácil de trocar isso em prova e você cair. A pena mínima não pode ser maior que 4 anos. Cara, isso é muita coisa, né? É muita coisa. Aqui cabe furto simples, cabe furto qualificado, cabe estelionato. Se o cara for primário, bons antecedentes, não tiver violência ou grave ameaça, cabe acordo de não persecução penal. Por isso que ele é tão importante, porque ele cabe em muitos casos, muitos casos. A pena mínima não pode ser maior do que 4 anos, tá certo? Vamos continuar, depois vocês deem uma olhada lá. Uma questão sobre a NPP, jurisprudencial. Ele não pode ser viabilizado depois que a denúncia já foi oferecida, pessoal. Uma questão meio lógica, mas que foi discutida assim várias e várias vezes no STF, no STJ, até acertar uma jurisprudência. O fato é, o que se discutia, o que a defesa levantava, já estava correndo o processo, já tem denúncia. Mas é um caso, por exemplo, de furto simples. Então se encaixaria no caso de ANPP. O MP teria obrigação de oferecer o acordo, sendo que já tem processo? A defesa dizia que sim e o MP dizia que não. Até que chegou no STF e falou-se o seguinte, olha, o ANPP retroage? Sim, mas para casos ainda não denunciados. Ou seja, o marco é ofereceu denúncia na época em que saiu a Lei 13.964, porque se já ofereceu denúncia, não tem como eu falar em acordo de não persecução penal, se a persecução penal já existe, tá? Então cuidado com isso. Ele retroage, mas ele retroage só para casos em que não foi oferecida a denúncia. Então, se, por exemplo, em dezembro de 2019, que foi quando saiu a lei, o caso estava sendo investigado. Já tinha acontecido o caso, mas estava sendo investigado, não tinha denúncia. Dava para propor acordo de não persecução ainda? Dava. A lei entrou e ela retroage ao caso anterior. Ela é melhor para o réu. Mas agora, já ofereceu denúncia? Naquela época? Já era. Segue o processo. Tá? Essa é a decisão final do STJ e agora também o STF
depois de muita discussão. Tá? Um pouco sobre os princípios específicos de ação penal, pessoal. Saibam diferenciar, basicamente, ação penal pública de ação penal privada. O que costuma cair muito na OAB? Isso daqui, ó, indivisibilidade ou divisibilidade. A gente sabe que a ação penal pública e privada tem algumas diferenças marcantes. A principal é que a ação penal pública é aquela iniciada pelo Ministério Público. E a ação penal privada é aquela iniciada pela própria vítima, que contrata um advogado e entra com o processo. Dentre as diferenças, uma delas é a questão da divisibilidade. Ou seja, a ação penal ela é divisível. Dá para eu propor ação penal contra 2 dos 5 autores e não propor contra os outros 3? Essa é a grande questão. Se for pública, ação penal pública, o STF diz que sim, é divisível. Então o Ministério Público tem essa possibilidade. Entende-se que o Ministério Público, como órgão público, não vai usar o processo para perseguir ninguém. Mas quando a gente fala em ação penal privada, gravem isso, é isso que cai. Ação penal privada é indivisível. Quer dizer que ou propõe contra todo mundo ou não propõe contra ninguém. Tirando a última prova, todas as outras anteriores eu vi questão nesse sentido. Ele te narrava uma questão de dano, por exemplo, crime de ação penal privada. 3 autores no crime de dano. A vítima queria representar só contra um. E aí te perguntava, na condição de advogado, se podia acontecer isso. Não pode. Ação penal privada é indivisível. Ou propõe a denúncia, a queixa no caso, a queixa-crime contra todos ou contra nenhum. Beleza, pessoal? Ação penal público, divisível. Até tem discussão sobre isso. Não se atenta a isso não, não cai na prova de vocês. Até tem uma discussão sobre a parte da indivisibilidade da pública, mas é o tipo de coisa que não precisamos trazer para cá, tá? Foca nisso daqui, ó. Ação penal privada é indivisível. As consequências, artigo 48 e 49. Ou seja, a queixa contra qualquer dos autores obrigará ao processo de todos, porque não dá para dividir. E a renúncia do exercício de direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se aproveitará. Tá? Consequências necessárias, não precisa nem guardar esses dispositivos. É só você lembrar da indivisibilidade que eles vêm como consequência. Tá? Prova ilícita, outro tema importantíssimo para vocês. Resumindo, o que é prova ilícita? É aquela construída em desconformidade com o direito. Como? Você imagina, você pode criar aí, mas os melhores exemplos. Tortura. Confissão é uma prova no processo penal? É. Mas a confissão mediante tortura é uma prova aceita? Não. Por quê? Porque ela foi conseguida por meio de um crime. Né? Interceptação telefônica. Precisa de autorização judicial? Sim. E se eu faço uma interceptação telefônica aqui na delegacia sem autorização? Prova ilícita. Tá? Essa prova é admissível? Não. Artigo 5º da Constituição. O que tem que acontecer com ela? Tem que ser desentranhada do processo. Tem que ser retirada do processo. Eu trouxe algumas jurisprudências, né, tentando aqui arriscar o que a banca pode cobrar, porque se cobrar prova ilícita tem uma chance de vir jurisprudência. Alguns temas são mais legais, outros são mais jurisprudenciais, e vou tratar com vocês as principais. WhatsApp e prova ilícita é uma coisa que está muito em voga, está sempre em discussão. Pode usar a prova, flagrante com cara com celular, como é que funciona isso? Vamos analisar. Primeiro, STJ. Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp, presentes no celular do suposto autor do fato, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Ou seja, para vocês lembrarem lá na hora, prendeu o cara em flagrante aqui, naquela ponte ali, acabou de cometer tráfico, prendeu ele com um monte de balinha de maconha, dinheiro no bolso e o celular. Os policiais pegam e dão uma olhada no celular dele e vê lá as conversas dele vendendo droga. Isso era possível de ser feito? Não, não era, pessoal. Prende com base no quê? É possível prender, às vezes, com base na quantidade da droga ou no dinheiro trocado que tem. E o delegado pode fazer a apreensão do telefone e pedir ao juiz para poder devassar as conversas que estão ali. Mas essa revista inicial e essa extração de conversas iniciais, ela é ilegal pelo STJ. Tá? Ah, mas eu já vi isso acontecer. Pelo amor de Deus, esquece isso para a prova. Tá certo? Não pode acontecer. E se acontecer, ela vai ter que ser tirada do processo posteriormente. E se o processo foi baseado nessas conversas, ele cai inteiro. Tá certo?
Uma outra jurisprudência parecida com essa, mas que eu quero mostrar exatamente a diferença. Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo do WhatsApp. Perceberam a diferença? Juiz, pessoal. Juiz. A prisão em flagrante acontece por uma determinação judicial? Não. A prisão em flagrante acontece porque o crime está acontecendo ali agora. Nesse caso aqui, eu tenho uma decisão judicial determinando a busca e apreensão. Logo, o que o STJ diz é, nesse caso, mesmo que não esteja expresso na decisão do juiz, o delegado pode ter acesso àquelas conversas. Beleza? Saibam diferenciar muito bem esses dois casos. Uma outra decisão também envolvendo o WhatsApp, que eu acho a cara da prova de vocês. Espelhamento de WhatsApp e coleta de conversas. É possível isso? Não. Nem com decisão judicial, Rafael? Não, pessoal. E isso é o que choca, né? É isso que pode fazer vocês errarem. Colocar lá, o juiz autorizou o espelhamento do WhatsApp. O que é espelhamento? Vocês já viram? Que às vezes você pega o celular, aponta lá na câmera do computador e depois fica vendo nos dois, né? Isso pode ser feito? Não pode, nem com decisão judicial, nem com decisão judicial. Porque o que o STJ entendeu? Percebam o motivo. Uma coisa é interceptação telefônica. Eu fico ali da delegacia escutando duas pessoas. Eu estou só gravando, pessoal. Eu estou só gravando e pegando as conversas para usar como prova. Outra coisa é eu espelhar o celular do cara, eu posso participar da conversa. Eu posso enviar mensagens, eu posso receber mensagens. E como é criptografado, não tem como saber quem é que mandou. Então, em tese, o agente policial pode até dar uma provocada no cara. Pô, você tem droga aí? Você pode trazer aqui para mim? Não tem nem como saber quem foi. Então, lembrem disso. Espelhamento de WhatsApp como prova no processo penal não é permitido nem com decisão judicial, tá certo? É uma prova ilícita. Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Uma outra jurisprudência que é muito a cara da prova de vocês é a questão da denúncia anônima e a fuga do preso, né? Acontece muito na prática. Prisão por tráfico, por quê? Porque houve denúncia anônima dizendo que o sujeitinho X estava traficando, a polícia chegou lá na porta da casa dele, ele correu para dentro de casa, a polícia correu atrás dele. Isso é o bastante para entrar na casa da pessoa? Segundo o STJ, não, pessoal. Tá? Guardem o excerto jurisprudencial, porque se cair em prova, vai cair exatamente do jeito que está aqui. A existência de denúncia anônima da prática de tráfico somada à fuga do acusado, por si só, essas duas coisas só, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio. Ou seja, prova ilegal. Pode anular prisão, pode anular processo, seja lá como a questão de cobrar isso. Está errado. Beleza? Exato, exato. Se tiver em na verdade, o que tem que acontecer é isso. Eu tive uma denúncia anônima, o que eu faço? Ao invés de ir lá e entrar, eu paro e fico de longe. Se eu, policial, confirmar que teve uma movimentação suspeita, que o cara entregou alguma coisa, que toda hora entrava e saía gente daquela casa e tiver fundada suspeita, aí não, aí é possível. Mas a questão ela vai deixar essa diferença bem marcante para você. Ou seja, teve diligência policial? Pode. Foi só denúncia anônima e fuga? Não pode. Tá certo? Ele costuma cobrar em blocos, digamos assim. Alguma outra questão, pessoal? Tranquilo? Estão muito quietos. Ou tá bom ou tá muito ruim, né? Vamos continuar. É muita coisa. Só mais uma jurisprudência aqui, pessoal. Questão de se advertir ou não a pessoa do direito ao silêncio. Quando a pessoa produz prova contra si mesma e não sabia do direito dela de ficar em silêncio, isso não foi falado, a prova é ilícita, tá? Por isso que toda vez que você for presenciar um interrogatório tomado por um delegado ou por um juiz, você vai ver que no começo ele fala com a pessoa: você sabe que você tem o direito de ficar em silêncio? Se a pessoa diz sim ou não, a coisa pode continuar. Esse caso aqui eu não vou ler ele todo, mas basicamente foi o seguinte: o cara forneceu elementos para exame grafotécnico. O que é isso? Comparação de escrita, para saber se ele tinha feito um documento anterior que ele dizia que não tinha feito. Só que não avisaram ele na hora da coleta da prova que ele tinha o direito de não produzir prova contra ele. Prova anulada, tá? Prova ilegal. Questão da busca e apreensão, isso aqui é muito importante, mas é simples, né? Quais são as possibilidades de se entrar na casa de alguém? Lembrem que a casa é asilo inviolável e que você pode entrar por flagrante delito, desastre
prestar socorro ou por determinação judicial. Só queria fazer uma observação para a prova de vocês durante o dia. Por determinação judicial, só pode entrar na casa de alguém durante o dia. Às vezes você pega uma questão da OAB gigante, que parece ser escabrosa, mas no fundo ela só está cobrando isso aqui, com um caso concreto. A casa é asilo inviolável, mas tem situações em que eu posso entrar? Sim. Normalmente, ele vai te botar dois casos diferentes. Um vai ser flagrante delito, o outro vai ser determinação judicial e o cara entrou à noite. Você vai só analisar quais que estão aqui dentro e as que não tiverem prova ilícita. Tá certo? Lembrando, o que se inclui no conceito de casa para essas finalidades, ou seja, para o fim de não poder entrar, para ser inviolável? Claro, casas e apartamentos, quartos de hotel, cortiço, motel. Só uma observação, pessoal. Casa não habitada. Teve uma decisão recente do STJ dizendo que não tem inviolabilidade. Ou seja, se a casa não está habitada, claramente está dando para ver que ela está abandonada, que a casa está vazia, é possível a entrada policial. Tá? Não teria a privacidade de alguém para se resguardar. Cuidado, casa inabitada não é casa que não tem ninguém. Tá? É casa inabitada, está vazia, que está ali sem nenhum bem, sem nenhuma pessoa. Escritórios e consultórios, parte interna de oficina, né? Já vi questão, por exemplo, narrando bar. Polícia pode entrar num bar para fazer revistas na parte externa? Sim, onde as pessoas ficam, nas mesas. Mas agora, do balcão para trás, aí já seria o caso da inviolabilidade, decisão judicial ou então em caso de claro flagrante delito. Tá certo? Um outro julgado é o gabinete do delegado de polícia. É casa para fins legais. Houve a invasão e aí a indagação é crime? Não é. É, tá certo? Sim? Sim, foi exatamente um caso como esse. Era um apartamento para alugar. Os policiais entraram na área comum. Exato. Pode estar abandonada ou pode estar para alugar, mas o fato é, não é de ninguém, não tem ninguém guardando coisas ali, tá certo? Não se compreendem no conceito de casa, por outro lado, pessoal, as partes externas, né? Hospedarias, estalagens, enquanto estiverem abertas, tavernas, um negócio assim, eu nunca nem vi taverna, né? Mas coisas do CPP. Jogos, casas de jogos, bares, igrejas, todas aqui, as partes abertas ao público. Lembra do que eu acabei de falar? Um bar do balcão para trás é inviolável, do balcão para frente é possível totalmente que a polícia entre, tá? E veículos não são abrangidos por isso daqui. Enorme discussão sobre a boleia do caminhão, né? Seria casa ou não? Final das contas, pessoal, não é. Não é, tá? Isso quando caiu em prova, que foi na PRF, a penúltima PRF foi anulado, tá? Tem uma grande discussão sobre isso aí, mas coloquem que não é casa, então é possível sim revista sem autorização judicial. O escritório entra na parte inviolável, é casa para os fins da lei. Tá? Na verdade, existe uma limitação maior ainda para o escritório do advogado, porque é uma defesa institucional, né? E lembrem, pessoal, infrações permanentes são aquelas que geram flagrante a qualquer momento. Quando eles cobram prova ilícita de vocês, eles falam muito sobre isso. Né? Posso entrar, por exemplo, na casa de quem está aguardando drogas para venda a qualquer momento? Sim. Por quê? Porque o verbo, o guardar, o manter sob sua disposição para a venda, ele é permanente. Ele acontece enquanto o cara estiver com droga ali. Então, em qualquer momento, se eu tiver fundadas razões de estar acontecendo, eu posso entrar. Tá? Está relacionado no 303. Um exemplo é o 180, que é o verbo da receptação, o crime da receptação. O cara está transportando uma moto roubada, se ele ficar 5 dias transportando essa moto, ele ficou 5 dias cometendo esse crime e ele pode ser preso em flagrante em qualquer momento desses 5 dias. Tá? Chamados crimes permanentes. Modalidades de flagrante, né? Já estourei para muito meu tempo. Dá uma olhada, pessoal. Só lembra do seguinte, 302 traz as modalidades de flagrante segundo a lei. O 302, inciso 1 e 2 é o tal do flagrante próprio. E eu quero que vocês lembrem só disso aqui, ó. O 1 e o 2, que é o está cometendo ou acaba de cometer o crime, que foi ali pegando na botija, esse é o próprio. E o que há perseguição é o flagrante impróprio. Tá? Isso daqui é o que costuma vir mais em prova. Qual é o flagrante? Narra um caso em que não houve uma prisão na hora, mas que houve uma perseguição e pegou o cara depois. Isso é flagrante o quê? Impróprio, segundo a doutrina. É o nome dado para esse flagrante aqui.
em que há uma perseguição e logo após uma prisão. Tá certo? E por fim, queria trazer para vocês se lembrarem de dar uma olhada. Isso vocês têm que ler. Eu não posso parar aqui para ler com vocês, até porque nem é muito produtivo. 581 do CPP, pessoal. Isso aqui na prova da OAB, assim, é quase toda a prova, se não prova sim, prova não. É o rol do RESE, recurso em sentido estrito. Quando é que ele cabe? Todas as situações estão aqui nos incisos do 581, tá? Por exemplo, quando o juiz não recebe a denúncia, quando o juiz pronuncia o réu na primeira fase do júri, isso é muito cobrado. Então coloca um asteriscozinho, em algum momento hoje você dá uma olhada nesses incisos. Do que dá para olhar de processo penal, o que eu indico é isso, 28A e também o 581 que traz o rol do RESE, tá? Desculpa pela demora, obrigado pela atenção.